Meu amado irmão, graça e paz. Estamos no último sermão do mês da família, esse mês de maio, e gostaria de abordar um tema infeliz para aquelas pessoas que passam por ele. Quando a bomba explode, quando há ataques de ira, de fúria, partindo de membros da própria casa. Talvez é você que está ali debaixo da fúria do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, seja seu marido, seja sua esposa, até mesmo seu filho, e você não sabe mais o que fazer. Aquilo ali está desgastando a sua vivência familiar, você tem traumas, gatilhos emocionais que façam que você fique ansioso, que você fique deprimido e já não sabe mais o que fazer. A Bíblia tem a resposta. Como você e eu podemos lidar com situações? Eu, como pastor, tenho presenciado pessoas em ataque de fúria, pessoas em ataque de raiva, parece que estão transfiguradas. E eu sei que não temos a possibilidade de mudar essas pessoas, mas há a possibilidade sim de saber como reagir, de driblar essa situação para a glória de Deus, para que o Senhor Jesus seja glorificado até mesmo numa situação como essa. Então vamos a algumas dicas bíblicas. Eu recomendo você anotar, recomendo você pegar a sua Bíblia, porque tem muito material. O nosso Senhor, Ele deixou-nos realmente muitas instruções extremamente benéficas para uma vida bem-sucedida aqui na Terra. Então vamos lá para a primeira. Mantenha-se cheio do Espírito Santo. Para você que é salvo, que recebeu o Espírito Santo, você deve realmente se apropriar de todos os benefícios de ter o Espírito Santo consigo. E a Bíblia diz sobre o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Por quê? Você precisa ter estrutura espiritual para combater, para saber lidar com pessoas nesse grau, nesse estado de miséria emocional, psicológica e espiritual. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor. Imagina você cheio, transbordando de amor, e é o amor ágape, é o amor divino, é o amor incondicional, esse que vem do próprio Deus. De amor, de gozo, que é alegria, que é essa satisfação que não está ligada a uma circunstância ou a um momento terreno, mas é algo também divino. Por isso que é um fruto espiritual. Paz, essa tranquilidade da alma, longanimidade, nada mais do que a paciência para lidar com situações difíceis, situações delicadas, a benignidade, a bondade, fé, mansidão. E eu destaco aqui a temperança, que é o domínio próprio, você se controlando. Eu sei que vem reações, ou melhor, vem influências externas sobre nós e devemos ter postura cristã, autocontrole para saber o que dizer, quando dizer, se é que devemos dizer. E isso tem a ver com algo espiritual. Você não encontra esse pacote em um livro de autoajuda, você não encontrará todo esse fruto em um curso de meditação, de yoga ou qualquer outra coisa, a não ser do alto, a não ser do Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo e você se enche dele, você tem muita força para lutar, para ter ali um embate quanto a essa força do mal, que é a ira explosiva. Como ser cheio do Espírito Santo seria tema, pauta para uma outra reflexão. No entanto, tem a ver com a sua consagração, de fato amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. O Espírito é santo, então você deve santificar a sua vida para que o seu corpo seja um habitat, o templo propício para a morada do Espírito Santo. E Ele mesmo vai nos santificando à medida que nós permitimos que Ele o faça. Então, com a oração, que é muito importante, vida de oração, leitura bíblica devocional. Senhor, fala comigo pela palavra, pela escritura, enquanto eu falo com o Senhor através das minhas preces, das minhas orações. Jejuns, fazendo boas obras, estando junto com os irmãos. Você precisa realmente ser cheio do Espírito Santo. Se você estiver com o tanque vazio na reserva, sinceramente você não irá muito longe.
Então, essa é a primeira e muito importante dica para saber lidar com pessoas que estão vivendo ataques de fúria, ataques de ira, pessoas explosivas. Talvez você é essa pessoa explosiva e vamos falar, talvez em outra ocasião, sobre como lidar com essa raiva, porque ela tem um fato gerador. Talvez você diga, pastor, eu fui diagnosticado com TEI, que é o transtorno explosivo intermitente. Mesmo que você esteja debaixo de um diagnóstico como esse e esteja recebendo tratamento medicamentoso, é da própria ciência que você deve fazer terapia, que você deve buscar meditação, que você deve buscar um psicólogo. E nós temos aqui o maior tratado de psicologia do mundo, para entender a mente humana, a psique, com certeza o autor das nossas vidas, o autor do universo, aquele que imaginou e fez tudo isso em 6 dias. Então nós temos a Bíblia e o que ela pode nos fazer para ajudar a arrancarmos os fatos geradores, aquilo que produz a ira em você. Mas como eu disse, é tema para uma outra reflexão. Vamos lá para a segunda dica para como lidar com pessoas explosivas. Cultive bons pensamentos, tem a ver com a sua meditação. E a Bíblia, ela exorta-nos em Filipenses capítulo 4, verso 8, uma passagem muito conhecida, no entanto, pouco praticada. A Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, aqui há um filtro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou nisso ocupai vosso pensamento. A nossa mente, ela deve estar focada em coisas boas, em bons pensamentos, pensamentos que produzem, que cativam, que geram empatia, que geram misericórdia, compaixão, benignidade, bondade, temperança. A nossa mente, ela é importantíssima e ela precisa ser dominada pelo Espírito Santo, porque é aqui, na mente, que há toda uma batalha. Aqui é o nosso campo de batalha espiritual e emocional. Se você não souber preparar o terreno para a luta, você perderá, você sucumbirá diante do inimigo. Talvez o inimigo seja você mesmo, que está se enchendo, se intoxicando de pensamentos ruins, que estão levando você a ter sentimentos negativos e, consequentemente, ações das quais você vai se arrepender muito em breve. Então, cuida realmente dos seus pensamentos. Não é à toa que a Bíblia diz em Salmos 1:2, antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, ou seja, na Bíblia, medita de dia e de noite. E esse meditar é muito mais do que simplesmente ler a palavra. Você está ali ruminando a palavra, se formos ao original. Você está absorvendo todos os nutrientes, está mastigando muito bem, aproveitando tudo que a Bíblia nos oferece. Então aprenda a fazer isso e a sua vida com certeza será melhor. E também temos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, a primeira carta. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aprenda a mentalizar sempre gratidão, gratidão. E para cada reclamação, 10 agradecimentos. Quando você for conversar com Deus, reclamar de algo com Deus, pedir algo para Deus, 10 agradecimentos. Ações de graças. Realmente, se você começar a pensar, em que eu vou agradecer? Aí você começa a agradecer, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo Espírito Santo que em mim habita, obrigado pelo dom da vida eterna, obrigado, Senhor, porque eu tenho uma Bíblia traduzida para o meu idioma, obrigado porque eu sei lê-la, obrigado, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo, obrigado pela igreja local, obrigado pelo meu pastor, obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento. Você começa a agradecer e a usar a sua mente para pensar em coisas boas, isso alimenta a sua alma e você sai de um canal negativo para um canal positivo. Ou seja, você começa a se movimentar
pensando, sentindo e fazendo coisas boas. Então a Bíblia já sabia disso. O que os psicólogos foram descobrir muito depois, ou recentemente, a Bíblia já de muito tempo ela nos exorta a ocupar os nossos pensamentos com coisas boas. Terceiro, aprenda a desarmar as armadilhas de Satanás. Aí você tem que ser simples como as pombas e astuto como as serpentes. Ou seja, inofensivo como uma pomba, mas muito esperto para não ser pisado, muito esperto para não ser maltratado como uma serpente. E a serpente sabe fazê-lo. Então, que sejamos assim. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Satanás ele coloca armadilhas para que caiamos. O Senhor Jesus disse para vigiar e orar, para estar atento, a ter uma visão de 360 graus, a podermos ter olhos de águia, para visualizarmos as estratégias ou os estratagemas de Satanás e, com sabedoria, desarmá-los, para depois podermos passar. A Bíblia diz, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Verso 11, porque não ignoramos os seus ardis, porque não desprezamos as suas armadilhas. O verso 10 está dizendo, perdoe, perdoe. Quando você não perdoa, você abre brecha para Satanás. É como se você tirasse a sua armadura, a sua defesa, para que Satanás ele pudesse entrar. E a Bíblia diz, façamos isso, perdoemos, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quer desarmar uma armadilha? Alguma pessoa o ofendeu. Talvez o seu pai. Você tem uma mágoa muito grande contra o seu pai. Ou contra a sua mãe. Contra um irmão. Perdoe, perdoe. Perdoe verbalmente. E perdoe em voz alta. Senhor Jesus, em nome do meu amado Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano. Eu tiro de mim todo o ressentimento, toda a mágoa, todo o rancor. E eu desejo o bem, a bênção sobre a vida dele. Vá trabalhando a sua alma, porque se você não perdoar, você será vencido de Satanás. Satanás ele terá autoridade sobre a sua vida para derrotá-lo. Mas você, como uma pessoa sábia, você vai perdoar para que não seja vencido por Satanás, porque você não ignora os seus ardis. Que é uma outra forma de desarmar armadilhas, ciladas de Satanás. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o verso, eu não citei a referência, mas é Efésios, capítulo 4, verso 26 e agora o 27. Não deis lugar ao diabo. Acabar com a ira antes do pôr do sol impede que Satanás tenha legalidade sobre a sua vida. Ficou com raiva. A raiva é um sentimento humano. Se você está vivo, em algum momento você sentirá raiva. Existe uma raiva divina, ou a ira divina, e existe a ira humana. A ira divina ela é contra o pecado, e a ira humana ela é contra o pecador, e ela acaba produzindo mais pecado. A ira de Deus não produz pecado, mas também é pauta para outra reflexão. Aqui eu gostaria de falar sobre a ira humana, essa aqui é carnal. Deus está dizendo, olha, não deixa vencer um dia, não carregue a ira, a raiva de um dia para outro dia. Não acumule raiva ou ira no seu coração. Não faça isso, isso é destrutivo. E outra, se você o fizer, a ira dá legalidade para Satanás. Tem pessoas que têm raiva, e essa raiva é de longa data, há muito tempo, não fala, não conversa, bloqueia a pessoa, fala mal da pessoa. E quem age assim, essa pessoa ela está sobre a influência maligna. Ou seja, Satanás ele tem como entrar na casa, não no corpo da pessoa, mas tem como influenciar aquela pessoa para o mal. Por quê? Porque ela permitiu que a ira se apoderasse dela. E o mundo espiritual
Temos o lado bom de Deus e temos, claro, o lado maligno de Satanás e seus anjos caídos, que são os demônios. Os demônios são das trevas, são espíritos imundos. Imagine, é como um urubu. Satanás como urubu, os demônios como urubu. Onde houver carniça, onde houver carne putrefata, onde houver mau cheiro, sujeira, eles vão pousar. Então, sabendo disso, nossas vidas devem ser santas, com o Espírito Santo, deixar a casa limpa. Se a sua casa estiver limpa, ela dificilmente terá escorpiões, ratos, baratas, porque a casa está limpinha, cheirando a perfume. No entanto, uma casa suja, desorganizada, cheia de bagunça, de sujeira, ela atrai para si isso. Um lote baldio, talvez você more e do lado da sua casa tem um lote, aquele lote está abandonado, tem um lixo, tem um mato muito alto, ali vem o quê? Aí vem cobra, vem escorpião, vem bichos. E aí tem que roçar todo aquele lote, tem que tirar aquela sujeira para que os bichos não venham. Assim é a nossa vida. Se você não se purificar, os bichos vêm, ou seja, você terá influências terríveis na sua vida. E você está dando brecha, você mesmo que está dormindo com a janela aberta, dormindo com a porta bem arreganhada e não se importa, acreditando que nada de mal vai acontecer, mas lê do engano. Isso de fato acontece e a sua vida só vai piorando. Enquanto você não se arrepender do seu pecado, da sua ira, quando você não perdoar, você não deixará de cair repetidas vezes nas armadilhas de Satanás. E outra coisa, se você deseja desarmar as armadilhas, esteja revestido da armadura de Deus. Existe uma armadura espiritual. Ela lhe dá meios para resistir às astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11, olha só o que diz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, artimanhas, armadilhas, arapucas, seja a palavra que encaixar melhor na sua mente, no seu coração, do diabo. A nossa armadura, ela é espiritual e você precisa estar revestido com toda ela, não parcialmente, não só aos domingos, você deve estar continuamente com essa armadura espiritual. E entenda, né, que a sua luta, ela não é diretamente contra uma pessoa. Então você deve racionalizar o seu ataque, saber contra quem você está lutando e quais armas você deverá usar. A Bíblia diz em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A sua luta não é contra o seu cônjuge. Coloca isso bem na sua cabeça e no seu coração. A sua luta não é contra o seu pai ou contra o seu filho. Não é contra o seu patrão ou contra o seu vizinho. A sua luta, a Bíblia diz e declara que é contra a maldade do mundo espiritual. Contra os príncipes das trevas deste século, que se utilizam de circunstâncias, se utilizam de pessoas, das fraquezas das pessoas, para tentar destruí-lo, para tentar realmente acabar com a sua vida espiritual. E se você não é salvo, para que você nunca conheça a Jesus, como Ele é, o Evangelho da Graça, como Ele salva e continua salvando almas. Por quê? Porque usa pessoas. E a sua luta, ela é contra esse mundo espiritual. Então precisa de armaduras espirituais. E devemos lutar contra o mal usando o bem. Não adianta usar o mal para tentar combater o mal. Ele está fazendo maldade comigo, vou fazer mais maldade ainda. Eu vou pagar em dobro. Eu vou fazer com que ele sinta o gostinho do veneno. E isso não funciona, porque isso vai voltar para você. Essas são as sementes que você está lançando. É o tipo de colheita que você receberá em breve. Então não vale a pena. A Bíblia diz, vence o mal com o bem. Sempre assim, com o bem. Assim como o Senhor Jesus o fez. E em quarto lugar, seja paciente com todos. Vai ter que ser paciente. Se você é um tanto também explosivo, porque uma pessoa explosiva explode perto de alguém que já tem um pavio curto,
Ai, a possibilidade dessa aqui se explodir também, e aí vai virar uma guerra, uma destruição só, é altíssima. Então se controla. A Bíblia diz: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Seja paciente para com todos, todos. É fácil ser paciente com quem é calmo, com quem é tranquilo, com quem é empático, com quem te ama, mas é muito difícil ser paciente com as pessoas que querem pisar sobre você, com pessoas que têm uma deficiência de caráter e estão extravasando, e você está sendo magoado, ou talvez está pisando em alguém que você conhece e ama. Então, ser paciente. Ser paciente não significa ser omisso, mas você deve saber a hora certa de agir, o que dizer. E falando sobre isso, quinto ponto, domine a sua língua. Porque aqui está um grande mal. Pessoas que não conseguem segurar a língua e acabam dizendo coisas que nunca deveriam ter falado. A Bíblia diz: o coração do justo medita no que há de responder. Ele pensa, ele repensa no que há de responder. Mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Não pensa, aquilo ali vai como uma enchente, aquilo ali vai como um rio caudaloso. Você deve ter cuidado com aquilo que você diz, porque não dá para voltar e pegar de novo aquela palavra. O que guarda a sua língua, a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. É o que diz Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Quer se privar da angústia? Guarda a boca, guarda a língua. A Bíblia também diz: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Tem que ser no tempo certo. E devemos aprender isso. A falar com pessoas quando elas estão num ataque de ira, de fúria, talvez não será produtivo. É melhor fazer silêncio e saber o momento certo. Normalmente, as pessoas que têm esses ataques passam um pouquinho e, como fizeram tempestade em um copo d'água, ou seja, surtaram por tão pouca coisa, normalmente vem um remorso. Vem um momento onde ela está mais apta a ouvir algum conselho. E é nessa hora que você deve abordar. E tomar cuidado com as palavras, para não ofender a pessoa, mas lidar com o pecado da pessoa, com aquilo que ela está sofrendo. E realmente é uma pessoa infeliz, uma pessoa que tem esses ataques, explode, quebra coisas, magoa pessoas, e principalmente as pessoas que a amam, pessoas do seu entorno. Essas pessoas são infelizes, não são pessoas alegres, e elas não estão contentes em fazer o que estão fazendo. Elas precisam se libertar desse temperamento. E é possível, mas ela tem que desejá-lo. Bom, estamos terminando. Sexto, seja um agente influenciador e não ser influenciado. Aí está. Porque normalmente aquele meio vai te influenciar. E se tem uma turma muito alegre, você começa a ficar alegre, sorridente. E se você entra num ambiente tóxico, um ambiente pesado, talvez é a sua casa. Você trabalhou o dia inteiro, chega em casa e tem gente explodindo ali. O que fazer? Não tem outra casa? Vai morar ali? Alguns fogem, alguns vão embora. Mas aí você está naquele ambiente. Então, não se permita ser influenciado pelo mal. A Bíblia diz, inclusive, sobre palavras. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando alguém for duro com você com a palavra, seja sincero, seja firme, mas não suscita a ira da pessoa, não aumenta aquela ira. Usa uma palavra branda. A Bíblia diz que a palavra branda, a resposta branda, ela desvia o furor. E a pessoa estava irritada, aí talvez a pessoa está procurando alguém para brigar. Eu conheço pessoas assim, que estão num estado de espírito tão ruim, tão desagradável, que estão procurando alguém para discutir, que estão procurando alguém para brigar. E é por pouca coisa, elas querem extravasar com alguém. E aí chega você e sua resposta é branda, sua resposta é pacífica, sua resposta ela é consoladora. E a pessoa desvia o furor dela. Fala, como é que eu vou brigar com elas? E Deus é glorificado através da sua atitude. Não termina aí. A Bíblia diz, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos. Olha o problema. A pessoa explodiu com você, você já quer explodir com ela também. Amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não se preocupa que o Senhor, Ele está vendo tudo e a pessoa que cometeu mal vai pagar. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é Romanos, capítulo 12, versos 17 a 21. Você faz o bem para alguém que está esperando que você pague com mal, a pessoa vai ficar saindo fumaça na cabeça dela. Por quê? Eu falei, mas não estou entendendo. Eu agrido verbalmente, eu faço mal, eu amaldiçoo e eu recebo bem. Isso está errado. Ou seja, tem alguma coisa estranha aqui. E a pessoa começa a ter brasas amontoadas na cabeça. E sobre pagar o mal com o bem, a gente vê isso lá no Velho Testamento, lá em Provérbios 25, 21 e 22, que diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor tu retribuirá. Ou seja, o Senhor Deus, Ele vendo isso, Ele vai te retribuir. Ele vai te recompensar. Acredita nessa promessa e se apropria dela. Agora eu lhe pergunto, você tem sido sábio ao lidar com pessoas explosivas ou tem permitido que essa gente estrague o seu dia? Você consegue ou tem conseguido controlar a situação ou tem se deixado levar pela raiva alheia? Eu espero muito mesmo que você siga esses princípios, que você se aproprie daquilo que o Senhor nos está abençoando com a sua palavra. Hoje, tome a decisão certa de manter-se cheio do Espírito Santo, de cultivar bons pensamentos, de desarmar as armadilhas de Satanás, de ser paciente para com todos, de dominar a sua língua e também de ser um agente influenciador para o bem. Que Deus o abençoe, que Deus realmente abençoe sua casa, abençoe sua família. Sei que a pessoa que tem o problema da ira, talvez não tenha o mesmo pecado que você tenha, que eu tenha, então devemos ter compaixão por essa pessoa e orar veementemente para que Deus possa libertá-la. Mas enquanto isso não acontece, que a nossa reação seja uma reação que leve à glória de Deus e não que nós pequemos de outras formas como uma retaliação à explosão que foi desencadeada dentro da nossa própria casa. Então vamos orar? Pai bendito, obrigado, nós o louvamos e o bendizemos. O Senhor é aquele que controla as nossas vidas, que controla o nosso espírito, o próprio Espírito Santo que está em nós é aquele, ó Deus, que deve reinar, que deve manifestar todo o fruto. E esse amor é tão importante e a temperança, ó Deus, por favor, e que sejamos benignos, bondosos para com aqueles que estão nesses momentos de fúria. E eu peço em nome de Jesus que se alguém que tem um temperamento assim agressivo está assistindo este sermão, que em nome de Jesus, Pai, que ele decida renunciar todo o mal, se arrepender e pedir a ajuda que vem do alto para que o Senhor venha governar a sua vida. Pai, continua abençoando as famílias e operando através de nós. Em nome de Jesus. Amém.